Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Frank. Essa é a nossa disciplina Gestão de Projetos Digitais e Metodologias Ágeis. O nosso capítulo de hoje é sobre planejamento estratégico. Vamos lá? Planejamento não é prever. Não é prever quais eventos baseados em probabilidade. Planejamento também não é projeção, situação onde o futuro é igual ao passado, também não dá. Planejamento não é predição, futuro diferente do passado sem nenhum tipo de ação. Planejamento não é resolução de problemas, que é a correção pontual, também não. Bem como não é um plano de ação, visão estática de planejamento. Porque o planejamento é definir objetivos, determinar-se onde estamos hoje e premissas sobre situações futuras que se deseja alcançar, analisar alternativas e elaborar planos, implementar o plano de ação e avaliar os resultados. Então, o planejamento, ele é a organização, direção e controle das ações empresariais para se obter um futuro diferente do hoje. O planejamento ele deve ser algo contínuo e cíclico. Razões para que se faça um planejamento estratégico. Primeiro, necessidades organizacionais. A empresa precisa de uma identidade própria, consensada e divulgada para a sociedade. Isso vai gerar um elemento para o planejamento estratégico chamado identidade da empresa. A empresa precisa criar uma identidade perante o público final. Da mesma forma que existe uma necessidade organizacional no que tange a um sistema de informações sobre o meio que a empresa está inserido. Para isso, lá no planejamento estratégico, nós faremos um diagnóstico estratégico sobre o ambiente interno, sobre o ambiente externo e sobre os cenários que a empresa está, bem como um sistema responsável por decisões e estratégias. São em relação a estratégias empresariais. Sendo assim, a empresa ela precisa criar uma identidade. Para tal, ela vai definir a razão da sua existência, suas aspirações, a cultura organizacional que envolve os colaboradores e stakeholders. É como uma impressão digital. Por mais similares que sejam duas empresas, elas sempre irão distinguir em algum desses aspectos. Missão, que é a razão de existir da empresa, visão de futuro, que é onde ela quer chegar, e crenças e valores, que são as formas que a empresa atua hoje. Dessa forma, em relação à identidade da empresa, nós temos a missão. Missão é quem nós somos, o que a empresa faz, para quem é o público quem é o público-alvo que ela atende, de que modo nos propomos a fazer determinado produto ou serviço. Trata-se da razão de existir da empresa. Serve como critério geral para a tomada de decisões, objetivos e estratégias. A minha empresa, como quero ser percebido pelo público e como eu vou atuar no mercado. Isso é a definição da identidade da empresa, iniciando através da missão. Em relação da visão de futuro, é onde no futuro a empresa quer chegar. Representa um estado de futuro desejado, desafiador e estimulante, de onde a organização pretende chegar. Sendo assim, é semelhante a um sonho, mas ao contrário do sonho, ela diz respeito à realidade, ou seja, através da missão, quem eu sou, quem são os meus clientes, o que eu entrego para eles e como, eu sei onde eu quero chegar no futuro. Então, através da missão e a visão, eu consigo fazer um direcionamento estratégico entre as ações organizacionais de modo a alcançar o objetivo esperado. Nesse sentido, um exemplo da visão de futuro da 3M. Ser reconhecida como uma empresa inovadora e a melhor fornecedora de produtos e serviços
que atendam ou excedam as expectativas do cliente. Em relação à cultura, crenças e valores, são as referências e os balizadores das ações tomadas pela empresa e funcionários. É o princípio ético e moral que direciona o comportamento das pessoas na organização. Uma ferramenta muito importante de análise de ambiente é a análise SWOT, conhecido também como matriz SWOT ou FOFA, né? Por que FOFA? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, força de oportunidade, força de ameaça. Fatores internos da organização. O que depende da organização são os pontos fortes e pontos fracos, porque depende dela reconhecer, valorizar e trabalhar nos pontos fortes e trabalhar nos pontos fracos para minimizá-los. Em relação ao ambiente externo, nós temos oportunidades oriundas da tecnologia, do meio ambiente, da legislação, da economia. Da mesma forma, nós temos ameaças. A análise SWOT ela é fundamental para que a empresa analise os principais fatores externos e internos que interferem no sucesso e resultado das empresas. Nesse ponto, a gente introduz o planejamento estratégico, que para acompanhar o processo competitivo, as empresas devem olhar para o passado, verificar suas práticas e procedimentos. No presente, a empresa vai analisar seus pontos fortes, o que ela faz melhor do que o concorrente, quais que são os diferenciais, os seus pontos fracos, o que ela precisa melhorar, que ela está perdendo para o concorrente, ou que o concorrente faz melhor do que ela, ou tem melhor do que ela. Em relação ao ambiente externo, quais oportunidades a empresa tem e que ameaça a empresa para ela, de fato, conseguir planejar o futuro esperado e almejado. Isso tudo passando por um caminho, o caminho que ela determinou com missão, razão de existir da empresa, como que ela vai atuar e a visão de futuro demonstrando onde essa empresa quer chegar. Neste aspecto, ela precisa ter um olho no passado para fortalecer os acertos e não repetir os erros. Pés firmes no presente, para se posicionar com segurança diante da instabilidade do mercado. E um olhar atento para o futuro, para promover ajustes necessários de caminho e rota, de acordo com o que ela prediz, com o que ela determinou como objetivo e visão de futuro dessa empresa. Então, como fazer um planejamento estratégico? Primeiro, determinar a identidade organizacional através da missão, visão, valores, qual é o meu negócio. Eu vou ter um direcionamento corporativo, o que eu quero e onde a minha empresa vai. Para isso, eu preciso fazer uma análise de ambiente interno e externo, onde a minha empresa está hoje. Ponto forte, ponto fraco, ambiente externo, oportunidades e ameaças. Para onde vamos? Nós estamos falando de visão de futuro. Qual que é o objetivo estratégico da empresa alcançar? Isso eu vou ter o direcionamento das unidades de negócio da minha empresa. Como chegaremos lá? Nós chegamos na formulação da estratégia, nível corporativo, que vai direcionar a estratégia de toda a empresa, nível de processos, que a gente chama de nível tático, e nível funcional, que é o planejamento operacional de determinados segmentos e áreas e setores da empresa. Nesse sentido, nós temos planejamento estratégico, tipos e níveis. No nível estratégico, eu tenho um planejamento estratégico que é para toda a empresa. Toda empresa pode ter ações diferenciadas para alcançar o planejamento estratégico, a estratégia corporativa. Então, eu posso ter no nível tático
ações de alinhamento diferentes para alcançar a estratégia predeterminada no planejamento estratégico. Então, o RH, o financeiro, a produção, o marketing podem ter planos de ações distintos e todos eles focados no alcance da estratégia global da empresa. Da mesma forma que no nível operacional, nós temos o planejamento operacional, que é como cada setor de operação vai atuar como setor de despesa, estoque, promoção, consumo, entre tantas outras, focados sempre no objetivo estratégico da organização. Nesse escopo, nós temos, então, 5 forças de Porter. Michael Porter trouxe 5 forças que permitem analisar o grau de atratividade de determinado setor, identificando quais fatores afetam a competitividade da empresa, mas para isso é importante ressaltar que uma dessas forças diz respeito ao próprio setor internamente e as demais são áreas externas. Então, quais são essas 5 forças de Porter? Primeira delas, poder de negociação do comprador. O comprador tem mais poder quando consome em grande quantidade e ele está concentrado, quando o produto adquirido não é de grande relevância. O comprador tem mais poder quando o produto não tem grande diferenciação entre os concorrentes, ou quando ele é o único consumidor de determinado produto, quando a compra com fornecedores alternativos não vai afetar a qualidade daquilo que ele precisa, daquilo que ele consome e daquilo que ele transforma, quando seus lucros estão baixos e incentivarão a redução dos seus custos, então para ele não vai fazer muita diferença, então ele vai se sentir empoderado, quando o produto ofertado poderá ser produzido internamente pelo próprio comprador. Isso faz com que o poder esteja na mão do comprador, que é uma força de Porter chamada poder de negociação do comprador. A segunda força de Porter está poder de negociação do fornecedor. O fornecedor ele tem mais poder quando? Em ambientes que tenham poucos fornecedores para atender uma grande demanda, o fornecedor vai ficar empoderado quando o seu produto ele é único e diferenciado da concorrência e gerará custos de mudanças para o cliente. Se você buscar um outro fornecedor, vai te gerar um custo maior, então o fornecedor ele se sente empoderado. Quando o seu produto ou serviço fornece economia para o consumidor, seu produto é mais eficiente, e quando o setor ou o cliente é menos representativo para o fornecedor devido ao seu porte, posição geográfica, entre tantas outras coisas. A terceira força de Porter, podemos citar, por exemplo, ameaça de novos entrantes, novos concorrentes. Os novos entrantes no mercado, eles têm mais poder quando eles entram em setores com barreiras de entradas menos rígidas. Qualquer pessoa pode entrar para estabelecer concorrência à sua empresa ou ao seu segmento. Quando os integrantes do setor eles estão inseridos e interessados em expansão de mercado. Quando a demanda cresce a tal ponto que as empresas atuantes no setor não conseguem atender, quando determinado setor está em ascensão e falta produtos no mercado, vai interessar diversas pessoas a entrar nesse mercado, certo? E quando os integrantes do setor não têm condições ou não estão dispostos a combater novos entrantes. E a quarta força de Porter nós temos em relação a produtos e serviços substitutos, quando para o seu produto ele pode ser facilmente substituído por outros. Neste escopo, nós temos produtos e serviços substitutos têm muito mais poder quando, primeiro, existirem outros produtos melhores do que os ofertados no setor, quando existirem outros produtos com preços bem mais baixos,
Quando o comprador, cliente, pode passar a consumir um produto substituto sem que isso implique, por exemplo, em custos pela substituição de produto fornecedor, por exemplo. Um exemplo típico de produtos substitutos, por exemplo, é que a Coca-Cola sabe que ela é a top of mind, que ela é a primeira do mercado. A Pepsi também sabe que ela é a segunda no mercado. O que acontece quando há uma variação de preço entre os dois produtos? Se o preço da Coca-Cola sobe, consequentemente vai aumentar o consumo da Pepsi. Ou seja, o preço da Coca aumentou, eu vou substituir pela Pepsi. Então são produtos facilmente substitutos. E as empresas devem perceber quais são os produtos que são facilmente substituídos, porque produtos substitutos empoderam o consumidor de maneira geral, porque ele pode facilmente substituir sem gerar novos custos para a empresa. E, por fim, a última força de Porter, nós temos a rivalidade, a concorrência. A rivalidade entre as empresas é mais forte quando estamos em ambientes em que o crescimento do setor é lento ou a demanda do cliente caiu inesperadamente. Então, as concorrências, a rivalidade, as ações mercadológicas, elas vão ser mais impactantes, mais de guerrilha. Quando o custo de mudança de marca é baixo para o consumidor, então não faz diferença ele mudar de marca, ou não existe essa fidelização específica. Em setores que as empresas concorrentes têm competências competitivas muito semelhantes, fazendo que a rivalidade seja muito intensa. Quando a gente pega hoje, nós temos produtos com altíssimo índice de similaridade. Nós pegamos, por exemplo, uma televisão LED 60 polegadas. Vamos à loja física ou na internet verificar. Nós verificamos um alto grau de similaridade entre esses produtos. Pequenas funcionalidades, design, forma de pagamento, garantia, que é o pós-venda, que pode de fato fazer a diferença para o consumidor final. Isso estimula a criatividade e a rivalidade entre as empresas. E quando a queda do consumo, ela pode representar em excesso de estoque nas empresas. Quando eu estou com excesso de estoque, eu vou ter que partir para campanhas mais agressivas. Isso vai aumentar a rivalidade entre os setores. E, por fim, a gente tem, em relação ao planejamento estratégico, uma ferramenta chamada Matriz BCG. Ela é muito importante para você identificar de forma precisa onde está o seu produto, onde está a sua empresa. Vejamos. Crescimento de mercado baixo. Toda empresa tem a sua vaca leiteira. A vaca leiteira traz grande taxa de lucro, baixo investimento para a empresa, entretanto, é um produto gerador de caixa, porque ela é um produto que traz sempre lucro, não precisa investir e gera caixa. A vaca leiteira é aquilo ali, ó, é o seu garantido todo mês, né? Mas a gente tem também o produto abacaxi, baixa participação no mercado, produto que não traz lucro quase que nenhum, mas você precisa ter o abacaxi, porque o abacaxi pode ser o chamariz para a vaca leiteira, para o produto estrela, entre tantas outras coisas. No produto estrela, eu tenho produtos com altos investimentos. São produtos muito atrativos, é o queridinho, a estrela, onde você vai posicionar. E nós temos um ponto de interrogação. No ponto de interrogação, são produtos que ainda não geram receita para a empresa e precisam de grandes investimentos de marketing, pesquisa, prospecção, publicidade e projeção de crescimento para que seja, de fato, considerado entre alguns dos outros. Essas são as ferramentas de planejamento estratégico que devem ser avaliadas pelo profissional de marketing digital. Nós estamos finalizando agora o nosso capítulo sobre planejamento estratégico e a gente se vê no último capítulo. Muito obrigado e até lá!
Tchau.